Qual a relação entre o uso de anabolizantes e lesão de tendão? Meu nome é Renan Liu Takemura, sou ortopedista, especialista em mão, e nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de anabolizantes e sua relação com as lesões do tendão. Mas antes de tudo, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve lá e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá ok? Para quem não sabe, tendão é uma estrutura em forma de corda que conecta de um lado nossos músculos e do outro os ossos. Quando a gente quer movimentar nosso corpo, o músculo contrai, puxando o tendão, que puxa o osso, por sua vez, e assim a gente consegue movimentar. E uma outra informação importante é que nesse vídeo, quando eu falo de uso de anabolizantes, eu estou falando do uso abusivo de anabolizantes, por pessoas que não têm nenhuma doença específica que exija o uso médico de algum desses hormônios. O uso de anabolizantes para melhora de performance atlética foi documentado pela primeira vez em 1950. Desde então, não houve nenhum estudo robusto cientificamente provando essa melhora de performance. Mas apesar do fato de não haver comprovação científica, não tem como negar que os anabolizantes são capazes de aumentar a massa muscular e força com o estímulo certo nos adultos saudáveis. Nos Estados Unidos, estima-se que aproximadamente 4 milhões de pessoas fazem uso de anabolizantes, dos quais 1 milhão já teve algum grau de dependência. Existe um conhecimento geral entre os médicos de que anabolizantes levam à ruptura dos tendões por alteração das suas propriedades biomecânicas. Esse conhecimento vem principalmente de estudos experimentais com animais no final da década de 80 e início da de 90. Um estudo dessa época mostrou um endurecimento com diminuição do alongamento normal do tendão de Aquiles em ratos com uma injeção de estanozolol seguida de injeções semanais de Durabolin por 6 semanas. E o uso de anabolizantes também tem sido associado a lesões de tendão nos humanos, notadamente tendão do bíceps, tríceps, quadríceps e Aquiles. E no caso da mão também nós temos possíveis rupturas de tendão. Um relato de caso publicado na Dinamarca conta o caso de um paciente de 42 anos, que era bodybuilder por 2 anos, e teve uma perda súbita de extensão do polegar. O paciente estava sentindo uma dor no punho por 2 meses e numa noite ele sentiu um estalo com uma perda de movimento de extensão do polegar e aí foi que ele procurou o médico. Esse paciente estava fazendo uso de anabolizantes por 4 meses no total, sendo que 2 meses iniciais de Maxibolin, seguido de 2 meses de Durabolin em doses de 200 a 300 mg por semana. Nesse caso, o paciente foi submetido à cirurgia e nela virou uma degeneração do tendão com pontos de calcificação dentro dele que levaram à sua ruptura. Nesse caso foi possível o reparo do tendão e depois da cirurgia e reabilitação, que durou em torno de uns 5 meses, ele foi liberado para o trabalho e para a academia. Apesar de muitos estudos na literatura mostrarem a ruptura de tendão devido ao abuso de anabolizantes, nós não sabemos o mecanismo exato de como isso acontece. Há 2 hipóteses principais. Uma delas é que os anabolizantes têm pouco ou nenhum efeito colateral nos tendões, porém a hipertrofia desproporcional da musculatura, sem o devido fortalecimento dos tendões, faz com que haja essa ruptura do tendão. Os nossos tendões precisam de meses para atingir uma resistência adequada, mesmo com treinamento físico supervisionado e correto. A segunda hipótese é que os anabolizantes tornam o tendão mais frágil e vulnerável à ruptura, mesmo sem a gente fazer algum estresse ou forçar esse tendão. Embora a gente não saiba o que exatamente causa essa ruptura do tendão, é razoavelmente comum para o ortopedista se deparar no pronto-socorro com rupturas de tendão, bíceps, tríceps, quadríceps, Aquiles e no meu caso também rupturas de tendões da mão. Se você está pensando em usar anabolizantes, provavelmente você já deve saber que existe uma chance de impotência, aumento de doenças cardiovasculares, risco de doenças psiquiátricas como esquizofrenia, ansiedade, depressão, doenças do fígado, por exemplo, tumores de fígado. Você também deve saber que existe esse risco de rotura dos tendões, que pode até ser reparável com cirurgia, mas vai te deixar de molho por 5 a 6 meses. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta lá embaixo e compartilhe com a galera para a gente espalhar essa informação de qualidade. Valeu, um abraço!